tanto as teorias demográficas quanto, né, os conceitos demográficos vão ser relacionados com questões populacionais, né? Uma vez que demos, a palavra demos, ela tem uma origem, né, no grego, que quer dizer povo. Então, tudo que a gente vê, demografia, todo o assunto que aborda essa questão demográfica, ele vai estar relacionado de alguma forma com a população existente em determinado local. Bom, e para começar, né, existem então algumas teorias de alguns séculos atrás, inclusive, que preveram algumas situações e até mesmo erraram, né? Pensaram que ia ser de uma forma, acabou que o desenrolar da história foi diferente. Então nós vamos ver algumas delas aí, depois vamos falar também dos conceitos importantes para esse assunto, quando a gente estuda esse assunto, né? Então tá. Se tratando de teorias demográficas, nós vamos falar dessas que estão aí disponíveis para a gente. Então, vamos começar falando então da malthusiana. Então a malthusiana, nós temos também a neomalthusiana. Então nós vamos ver esses dois casos aí. A teoria malthusiana, pessoal, ela previu o seguinte, que o crescimento populacional era limitado pela disponibilidade de alimento. Então dizia o seguinte, ia chegar um momento que a população ia crescer tanto, numa proporção exponencial, enquanto os alimentos não cresceriam nessa proporção, a oferta de alimentos. Então ia demandar muito mais alimentos, porque a população ia crescer muito mais e ia faltar alimentos, porque o crescimento da produção de alimentos era linear, enquanto o aumento da população era exponencial. Na realidade, isso acaba caindo por terra, né? Quando a gente vai entender, né, depois que tem até a teoria reformista, que a oferta de alimento cresceu muito mais. Se a gente for analisar aí historicamente, então, com os adventos da tecnologia no campo, com o uso de fertilizantes, né, de insumos agrícolas que aceleraram a produção ou mesmo aumentaram a produção em relação ao metro quadrado de terra cultivada. Aí nós temos a agricultura intensiva, a pecuária intensiva também, que são formas aí de se produzir em espaços menores, a partir do confinamento, por exemplo, aí de gado. Então, na realidade, essa teoria malthusiana ela ficou para, né, foi um mico histórico, né, porque não se passou longe do que era previsto ali, né. E aí fala também a neomalthusiana que além da escassez de alimentos, outros recursos também limitam o crescimento populacional, como a oferta de água, a questão da terra, a energia, minerais, né, a questão climática. E essa teoria ela vai servir de premissa aí para políticas de controle da natalidade. Ixi, dá até um frio aí, dá até um calafrio essa palavrinha aí, né? Controle de natalidade. Eu acho que, né, quem tem um pouquinho aí de discernimento já vê que isso aí nunca deu certo, né? Basta você olhar lá a China hoje, um país que em breve aí a população vai estar muito pequena, porque se a gente for ver o que fizeram aí com essas políticas de controle de natalidade lá, vai acontecer uma coisa assim no futuro bem estranha lá na China, ainda porque a questão da política do filho único lá tinha preferência por homens, então a população masculina ficou bem maior que a feminina, então tudo isso aí é consequência dessas políticas de controle de natalidade aí, né, proposta aí pelo neomalthusianismo, né. Aí a premissa que eles usam aí é para evitar a superpopulação e esgotamento de recursos. Não quer dizer, é o homem querendo controlar essas questões aí que eu acredito que não devam ser objeto de controle estatal. Essas questões devem ser, isso aí é inerente a cada ser humano, a homem e mulher, a cada casal que decide
né, decide ter filhos, se casar, ter filhos, e não simplesmente aí a políticas públicas aí governamentais. Isso é um direito inato, né, do ser humano, né, o direito à vida, o direito a ter filhos. Isso aí não é da esfera de competência governamental, não. Então, é o que você vê que acontece na China, as esterilizações em massa, na Índia, né, esterilizações da população, isso aí é um grande erro, né? Então, aí nós temos aí também a teoria reformista, olha só, né, aumento da produtividade agrícola, então pode fornecer acesso suficiente a alimentos para atender a demanda populacional crescente. Então, quer dizer, as técnicas, a tecnologia no campo, a mecanização, o uso de insumos, tudo isso aumenta em uma forma muito grande. Tudo isso aumenta demais a produção agrícola e consequentemente, a oferta de alimentos. O que o malthusianismo errou, né? Porque depois da Revolução Industrial, depois desse advento que nós tivemos, tudo vai mudando, né, com o tempo. E também a industrialização, que pode levar também a mudanças no padrão de vida. Mas também isso tem a consequência que é a redução do número de filhos. E aí isso entra um pouco também, aí depois aí tem a questão aí da transição revisitada e tal. Mas isso entra um pouco no modo de vida que vai sendo diferente do campo, né, na cidade. Então, no campo, consequentemente, as pessoas tinham mais filhos que na cidade, né? Era até questão, né, de mão de obra, né? Os próprios filhos, homens ali, as mulheres também, mas sobretudo também os homens que ia trabalhar ali, ia ser mão de obra ali, ia auxiliar na produção familiar, né? Então isso é até uma tendência em relação à cidade, né? Mas é claro que também a população cresceu muito também na cidade, se a gente for pegar aí desde a Revolução Industrial. Aí nós temos a teoria marxista, né? Que já entra na questão aí, né, dos problemas demográficos, que são consequência da organização social e da economia, né, baseada em uma sociedade capitalista. Isso aí já é a teoria demográfica marxista, né? A desigualdade social, que é causada pelo capitalismo, é a causa do crescimento populacional excessivo e dos problemas demográficos. Então, tudo aí, a teoria marxista vai atribuir a culpa aí ao capitalismo, é uma consequência do capitalismo, vai ser a teoria marxista aí. Como outras também, teorias que surgiram aí do marxismo, né? As questões aí, né, que aí você entra lá no materialismo, histórico dialético. Aí tem uma série também de conceitos próprios do marxismo, né, que vai falar da questão da mão de obra, do proletário, que é explorada, aí entra aí na mais-valia e outras tantos termos aí que são pertinentes ao estudo do marxismo. Bom, aí temos a transição demográfica, que é também uma teoria que ela vai prever o que as pessoas vão ter de tendência, né? Então, por exemplo, né, as relações entre crescimento populacional e desenvolvimento econômico. O que vai acontecer quando a sociedade começa a se desenvolver? Aí você vai ter, depois da Revolução Industrial, as mulheres indo para o mercado de trabalho, as mulheres então assumindo um papel também na obtenção de renda. Bom, e aí vai ser um momento também que vai acontecer uma série de políticas, né? Uma série de mudanças na sociedade, que aí vai entrar aqui também na transição revisitada, que não só do ponto de vista econômico, vai fazer, de certa forma, como que as famílias começam a ter menos filhos, né? Uma vez que a mulher está no mercado de trabalho, a mulher assume também um papel na obtenção da renda da família. Então a mulher não é mais exclusivamente apenas a pessoa que cuida do lar, a pessoa que vai ter filhos, vai educar os filhos, mas ela também assume um papel no mercado de trabalho. Então, aí nós vamos entender também que a sociedade vai passar então também por esse processo de transição demográfica,
que vai caminhando juntamente ali com a questão do bem-estar social, né? Então aí você vai perceber, muitas famílias não querem ter tantos filhos mais, né? E aí tem, né, vamos começar a ter uma queda da taxa de fecundidade, né? Mas também nós vamos ver uma queda também na taxa de mortalidade, por conta de certos avanços, né? Na medicina, na questão médica hospitalar, né? E aí também vai ter a transição revisitada, que é também essa mudança não só nos padrões econômicos, não só a mulher indo para o mercado de trabalho, mas entra também na questão cultural, social, né? Hoje é difícil você ver, né, aquela que a gente tinha antes, né? Os casais queriam ter, né, mais filhos, né? Hoje parece que tudo tudo vai conduzindo para uma redução na taxa de fecundidade, né? Desde o uso de métodos anticoncepcionais e coisas assim desse tipo, né? Até uma mudança nos padrões culturais, a mudança na própria assim, nas decisões, né, das próprias mulheres, né, em relação à questão de quantos filhos vão ter, né? Antes a gente tinha aí mulheres com a média de 5, de 4 a 6 filhos, né? Até mais. Hoje a gente tem aí uma média de 1 a 3 no máximo aí, né? Então isso aí tudo é um advento aí recente, né? Que vem acontecendo recente.